Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Agora que passamos pela prova um, né, vamos começar a abordar o conteúdo da segunda parte do nosso semestre. Então, como de praxe, né, esse é o curso de Introdução à Economia. Essa aqui é a aula 16 do dia 29 de outubro de 2020. Lembram? A última aula foi a aula 13, que foi no dia 20. No dia 22 tivemos a aula 14, que foi uma aula síncrona. No dia 27 foi a nossa primeira prova, que é a aula 15. E agora vamos para a nossa 16ª aula do dia 29 de outubro. Tá legal? Não tem nenhum aviso especial hoje, então vocês podem enviar até o resumo uma semana depois do dia 29, então é o dia 5 de novembro. E aí colocar no assunto do e-mail, né, o seu nome completo e o resumo da 16ª aula do dia 29 de outubro. Tá legal? Deixa eu falar um pouquinho da nossa ementa novamente. A gente já passou pela prova 1. A prova 1 foram todos esses conceitos aqui, até a estrutura de mercado. E agora nós vamos para a nossa segunda parte do nosso semestre, tá? Esse semestre, então, a gente vai até. Oficialmente é o dia 18 de dezembro, a última data, mas eu estou programando fazer a nossa prova, a segunda prova, né, lá no início de dezembro, né, do dia 5 para o dia 10, que aí dá tempo da gente fazer uma prova optativa depois ainda e encerrar o semestre, tá? Então, essa segunda parte do semestre, que vai ser a nossa prova 2, o que é que vai ser abordado, né? Vai ser abordada a renda nacional e outros agregados e o fluxo circular de renda, o emprego e distribuição de renda, moeda e inflação e o crescimento econômico, tá? Isso aqui em economia a gente chama de macroeconomia, tá? Até agora o que a gente viu a gente chama de microeconomia e a partir de hoje a gente vai começar a ver o que é macroeconomia, esses conceitos aqui da macroeconomia. Então vamos para a nossa aula. A nossa aula se refere ao capítulo 23 da sexta edição do livro do Gregory Mankiw. E a gente vai começar falando sobre medindo a renda nacional. Então, depois de ler esse capítulo, responda as seguintes questões, né? O que é o Produto Interno Bruto, PIB? Como o PIB está relacionado à renda total e aos gastos de uma nação? Quais são os componentes do PIB? Como o PIB é corrigido pela inflação? E o PIB médio bem-estar uma pergunta, né? O PIB médio bem-estar da sociedade. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, é um conceito que mesmo para quem não é de economia, como muitos de vocês são, de turma de engenharia mecânica, engenharia elétrica, você acaba ouvindo falar bastante no noticiário, né? Acredito eu que várias vezes vocês já colocaram no Jornal Nacional, e aí tá o William Bonner lá, e ele fala que o PIB do país cresceu 2% esse ano. Aí você coloca no jornal de meio-dia, que é o jornal do Estado, e aparece que, bom, não aparece tanto isso, mas a gente pode ver também que o PIB da Bahia cresceu 1% nesse ano. E por aí vai, né? Essas são medidas econômicas que são muito disseminadas para o público e que dá uma interpretação do que ocorre do que ocorreu durante o ano no país, durante um período de tempo, tá? Então a gente vai falar muito sobre o PIB na aula de hoje e vamos tentar entender o que é o PIB. Então, primeiro, né, o que eu falei lá na ementa, a economia é dividida em duas partes, é dividida na microeconomia e na macroeconomia. O que é micro? Né? Micro é pequeno, macro grande. Então, micro é o estudo de como as famílias e as empresas individuais tomam decisões e interagem uma com as outras no mercado. Então, por exemplo, eu ir comprar arroz eu ir comprar arroz é uma atitude micro, né? Uma pessoa indo comprar arroz no mercado. Agora, o preço do arroz, como o arroz
como os alimentos entram na nossa conta de inflação, aí já é macroeconomia. Então, PIB, o que é o PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, é a riqueza de uma nação. Então, é macroeconomia, né? Toda a nação. Inflação é aumento de preços em toda a nação. Mais exemplos de macro. Exportações. Se você pegar a conta de exportações é de toda a nação, não é exportação do João, não é exportação da Maria, é a exportação de toda a nação. Então é macro. E o que é micro? As coisas pequenininhas. Eu ir comprar no mercado 2 quilos de arroz, é micro. Qual o valor, se eu for vender o meu celular na OLX, por exemplo, qual é o valor do meu celular? É micro, é meu valor, não é o valor do mercado, não influencia, não é uma variável que é construída por todo mundo numa região, né? Então, macro grande, micro pequeno, tá? Então, macroeconomia o que é? É o estudo da economia como um todo. Inflação, PIB, exportações, dívida pública, gasto do governo, tudo isso é macro, tá? E micro, micro o João vai comprar arroz na padaria, vai comprar arroz de um mercadinho, o preço do pão na padaria perto de você, tudo isso aí é micro, tá legal? Então, receitas e despesas, né? Então, vamos esquecer um pouquinho agora a parte micro. Toda essa segunda parte do nosso curso vai ser na parte macro, tá? Então, é tudo vendo a economia como um todo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o PIB. Então, o PIB, existem duas óticas para medir o PIB. O que é o PIB? Né? O PIB é o Produto Interno Bruto, mede a renda total de todas as pessoas da economia. Então, eu estou trabalhando agora, estou passando a aula para vocês, eu recebo uma renda. Então, soma a renda do Reinan. Tem gente aí, por exemplo, que está fazendo curso que estagia e recebe o salário do estágio. Então, soma a renda da pessoa que está estagiando. Quando eu ofereço um serviço, quando eu corto um cabelo de uma pessoa e recebo R$ 20 por cortar o cabelo, soma esses R$ 20 que é a renda de alguém. E por aí vai. Você soma todas as rendas, todas as rendas. Isso daí é o produto interno bruto. Tá legal? Isso é uma ótica de ver o produto interno bruto. A outra ótica é o seguinte: o PIB também mede a despesa total com os bens e serviços produzidos na economia. Veja, quando eu vou cortar o cabelo e eu pago R$ 20 lá para o cabeleireiro, na verdade é até mais caro, eu gasto R$ 20. Então, esses R$ 20 entram no PIB na ótica da despesa. Eu, Reinan, gastei R$ 20, esses R$ 20 vão entrar no PIB na ótica da despesa. O rapaz que cortou meu cabelo, o nome dele é Pichel, tá? O nome do meu cabeleireiro é Pichel. O nome do rapaz que cortou meu cabelo, ele está recebendo R$ 20, não é? Então, quando ele recebe R$ 20, está indo para a renda dele, esses R$ 20. Então, esses R$ 20 entram no PIB, também na ótica da renda total. Tudo bem? São duas óticas de ver o PIB. No final, é a mesma coisa. Se você fizer a conta por todas as rendas, vai igualar a conta por todas as despesas. Para a economia como um todo, a renda deve ser igual à despesa, porque cada real de despesa de algum comprador corresponde a um real de renda para um vendedor. Veja, quando eu vou cortar o cabelo e eu estou pagando por esse serviço, cada real que eu gastar nesse serviço, que eu estou passando para o cabeleireiro, para o pichel, é um real que está saindo da minha despesa e que está indo para a renda de alguém. Quando você vai no mercadinho, vou pegar um exemplo mais simples, quando você vai numa sorveteria e compra um sorvete, uma casquinha de sorvete lá, sei lá, R$ 8, esse R$ 8 é despesa para você, que você está indo comprar o sorvete. Mas ela é renda para alguém. E a renda para quem? É renda para a sorveteria. A sorveteria está recebendo os R$ 8. Então, no final, o que é gasto de um é renda do outro. Tudo bem? E no final, são duas formas de ver o PIB, tanto na forma de gasto, de despesa. É melhor falar despesa do que gasto, tá? Na ótica da despesa total, como também na ótica da renda total. E no final, esses dois valores têm que se igualar.
tudo bem? É o diagrama do fluxo circular. Então, trata-se de uma simples representação da macroeconomia e ilustra o PIB como despesa, receita, pagamento do fator e renda. Então, preliminar. O diagrama é isso aqui, tá, pessoal? É isso daqui. Daqui a pouco a gente chega nele. Então, vamos por parte. Preliminar, né? O que é o fator de produção? O fator de produção são os insumos como trabalho, terra, capital e recursos naturais. Então, são os insumos utilizados para a produção do bem e serviço. E o que é um fator de pagamento? O fator de pagamento são os pagamentos feitos aos fatores de produção. Então, por exemplo, salário e aluguel. Quando eu estou indo trabalhar, quando você vai trabalhar, você está, a empresa utiliza você como fator de produção. Você é o trabalho, né? É um insumo no processo produtivo da empresa. Mas em compensação, por você estar indo trabalhar, a empresa tem que lhe pagar um valor. E o que é isso? É um fator de pagamento. Nesse caso, o salário. Tudo bem? Quando você, vamos supor que você tem uma garagem e você aluga para uma empresa de roupa, vamos supor, você tem um espaço, né, de uma loja e você aluga para uma empresa de roupa, então esse espaço, esse prédio, né, é um fator de produção da sua loja da loja de roupa, que outra pessoa está produzindo. E compensação por estar utilizando o seu espaço, né, o seu prédio, ele te paga um aluguel. Tudo bem? Então, é um fator de pagamento. Então, o diagrama do fluxo circular, basicamente, tem somente duas componentes. São elas as famílias e as empresas. Renan, o que é família? Família é porque a economia a gente trata geralmente como família, mas pensa também, você pode pensar também como os indivíduos, como as pessoas. Todo mundo. Eu, você, o João, a Maria, o Ricardo, todo mundo está aqui. São as famílias, tá? É, E as empresas são as empresas, né? Então, todo mundo que está oferecendo um bem ou serviço. Então, o cabeleireiro é uma empresa que está oferecendo um serviço. A sorveteria é uma empresa que oferece um bem, né? Que é o sorvete. O cinema é uma empresa que está oferecendo um serviço, qual é o serviço? Assistir o filme. E por aí vai, né? Na verdade, acho que o filme é mais classificado. Não é. Não é, você não recebe um bem, né? Então é mais um serviço mesmo, o cinema. A loja de roupa, quando você vai comprar roupa, é uma empresa que te oferece o bem. Qual é o bem? São as roupas, né? Então, as famílias. As famílias possuem os fatores de produção e compram, alugam para as empresas por renda. Então, as famílias, elas possuem os fatores de produção, tá vendo? Quais são os fatores de produção? Trabalho, terra, capital, recursos naturais. Isso aqui tudo tem alguém que tem esse fator, né? E elas passam para as empresas a partir de uma renda. Agora as famílias também, elas compram e consomem os bens e serviços. Agora o lado da empresa. A empresa, ela compra a renda, os fatores de produção e os utilizam para produzir os bens e serviços. Não é? Ela os utiliza como insumo. Quando eu ofereço o meu tempo de trabalho para uma empresa, eu estou oferecendo como uma família, né? Eu estou oferecendo o meu tempo para a empresa e a empresa, em contrapartida, tem que pagar pelo fator de produção que eu estou oferecendo, que é o trabalho. E ela vai utilizar esse trabalho para produzir bens e serviços. E também as empresas vendem os bens e serviços. No diagrama fica assim, ó. Então vamos lá. Então esse aqui é o mercado de bens e serviços e aqui é o mercado de fatores de produção. O que é o mercado de bens e serviços? É o arroz no mercadinho, o pão na padaria, o ingresso do cinema, o corte de cabelo no salão de beleza. Isso aqui é o mercado de bens e serviços. E o que é o mercado de fatores de produção? O aluguel do prédio, o pagamento do meu trabalho, do salário, e por aí vai. Aqui você vai ter o mercado de fatores de produção. Quem são os agentes dessa economia aqui? São as empresas e são as famílias. Aí aqui tem duas óticas. Como foi a ótica do PIB, como é a ótica do PIB, você pode ver pelo gasto, pela despesa ou pela renda, a receita. Tudo bem? Então vamos pensar na família. Pela ótica da despesa, aí você vem para cá, tá?
pela ótica da despesa, a família gasta em quê? Em mercado de bens e serviços, não é? Só que o gasto do mercado de bens e serviços entra como receita para as empresas. Já as empresas têm que pagar, elas pagam o quê? Elas pagam pelos mercados, elas pagam salários, aluguéis e lucros do mercado de fatores de produção, tá? Salário, o que eu recebo, né? O que você recebe quando trabalha, aluguel, ou seja, aluguel do espaço, do prédio que está utilizando, e lucro também, tá? Quando a empresa, vamos supor, pega uma empresa pequena, o lucro dessa empresa, ela é renda para alguém, é renda para quem? Para o dono da empresa, não é? Pega uma empresa grande agora, pega uma Vale da vida. O lucro da Vale não fica com a Vale. Uma boa parte desse lucro vai para vai para os acionistas, né, de forma de ação. Então eles pagam para alguém, vira receita para alguém, vira renda para alguém, tá? Receita não, vira renda, renda para alguém. Então as empresas pagam salários, aluguéis e lucros no mercado de fatores de produção, que por sua vez esse mercado é renda para as famílias, tudo bem? Agora, outra ótica, famílias. As famílias oferecem o quê? Trabalho, terra e capital. Oferece trabalho, terra e capital para o mercado de fatores de produção. São o que as famílias têm para oferecer. Dentro desse mercado de fatores de produção, eles são utilizados como fatores de produção por quem? Pela empresa, para produzir o bem e serviço. Então, a empresa, quando ela finalmente termina a sua produção, ela fabrica o quê? Bens e serviços. E são vendidos. São vendidos aonde? No mercado de bens e serviços. E, finalmente, o mercado de bens e serviços, esses bens e serviços são comprados por quem? Pelas famílias. Tudo bem? Então, é circular, né? Você está vendo? Eu trabalho, recebo meu salário. Eu vou lá no mercadinho, compro arroz. O valor do arroz é renda da empresa. A empresa é que paga o salário. E por aí vai. É circular. Tudo bem? Agora, o diagrama do fluxo circular omite algumas coisas. Quais são elas? Algumas coisas importantes. Primeiro, o governo. O governo é um agente da economia que não está nesse diagrama de fluxo circular e é um agente importante. O governo recolhe impostos e compra mercadorias e serviços, não é? Quando você está pagando, quando você compra o arroz lá no mercado, uma parte desse arroz é o quê? Imposto. Vários tipos de impostos, né? Então a parte da compra que você está fazendo do arroz, uma parte desse dinheiro está indo para o governo. Em compensação, o governo também faz compra de mercadorias e serviços. O governo compra os produtos, aluga os prédios, constrói rodovias, tudo isso, né? Compra de mercadorias e serviços pelo governo. Por exemplo, eu sou funcionário público, então o governo está comprando o meu serviço. Ele está comprando meu serviço de dar aula para vocês. Então o governo também é um agente importante nesse mercado. Outro agente que não está incluído ali, né? É o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro combina os fundos dos poupadores com a demanda dos mutuários por empréstimo. Não se preocupa muito com isso aqui não, tá? O que ele quer falar é o seguinte: muita gente que poupa dinheiro, muita gente que pega esse dinheiro emprestado e investe em algumas coisas. Então, o sistema financeiro faz esse trabalho nesse mercado, do pessoal que poupa, do pessoal que investe e controla esse mercado. E outro setor que é importante é o setor estrangeiro. O Brasil, você não consome só mercadoria do Brasil, né? Hoje em dia ainda é muito mais fácil, né? Você entra se você quiser, né? Você pode entrar no computador, clicar lá loja da China, comprar uma mercadoria de lá, esperar 6 meses para chegar, mas um dia chega. Você está importando um bem, né? E não só isso, né? Tem vários bens e serviços que a gente utiliza no dia a dia que não são fabricados no Brasil. Às vezes um computador não é fabricado aqui, o notebook, tem vários serviços. Ar-condicionado pode ser fabricado fora, tudo que é fabricado fora, né? E também o contrário, né? Se você ligar no jornal, vai aparecer direto, né? A China é o grande consumidor de carne do Brasil, vamos supor. A China está comprando mais minério do Brasil. A carne bovina do Brasil está indo muito para a Europa.
Então, você tem os negócios internacionais, né? A empresa brasileira vendendo para fora também. Então, o setor estrangeiro tem um papel importante nesse mercado. Ele negocia bens e serviços, ativos financeiros e moedas com residentes do país. Tudo bem? Vamos lá. Então, definição de produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo, tá? Agora tem uns slides bem legais que ele vai passar passo a passo dessa definição aqui, tá legal? Então, primeiro, o PIB é o valor de mercado, tá? Os bens são avaliados com base no seu preço de mercado. Então, todos os bens são medidos nas mesmas unidades, por exemplo, os reais no Brasil, dólares nos Estados Unidos. Exclui-se aquilo que não tem um valor de mercado, como as tarefas domésticas, ou como você faz para si mesmo. Então, vamos lá. Quando você vai comprar arroz no mercado, o bem está avaliado lá, né? Ele tem um valor de mercado, né? O quilo do arroz está R$ 3, vamos supor. Quando você compra o arroz no mercado a R$ 3, então você tem um bem valendo R$ 3, tudo bem? Então todos os bens são medidos na mesma unidade, reais, né? Então o arroz está a R$ 3, o álcool 70 é R$ 5, a azeitona 3,50. Então, tudo isso aqui são os bens e medidos na mesma unidade. Agora, você vai excluir aqui tudo que não tem o valor de mercado. Então, por exemplo, quando você está limpando o seu banheiro, isso não tem o valor de mercado. Você não está pagando para você mesmo, não é? Então, isso é excluído do PIB. Agora, se você contratar alguém para limpar a sua casa, ainda mais por uma empresa jurídica, né? Vamos supor que tenha, sei lá, uma empresa de prestação de serviço jurídica e você está pagando R$ 100 para alguém ir na sua casa limpar a sua casa um dia, a diária, né? Então, quando você paga para a empresa, aí sim vai entrar no PIB. Tá vendo a diferença? Se você está fazendo atividade e não está pagando para ninguém, então não tem valor de mercado. Esse valor não entra no PIB. Mas se você pagar para alguém, esse valor vai entrar no PIB. Tudo bem? Então, valor de mercado, tá? Vamos para a segunda parte agora. Opa. De todos os bens e serviços. Aqui tá meio errado essa marcação deles. Eu acho que é tudo. Eu acho que é até aqui, na verdade. Todos os bens e serviços finais, tá? Renan, bens e serviços finais, o que é isso? Vamos lá. Bens finais destinados ao consumidor final. Quando eu vou no mercado novamente comprar o arroz é um bem final. Quando você vai na loja de celular comprar um celular, o celular é um bem final. Quando você entra no site e compra um notebook novo, o notebook novo é um bem final. É um bem feito para o consumidor final, para você que vai consumir. Agora também tem os bens intermediários. O que são esses bens? Eles são utilizados como componentes ou ingredientes para a produção de outros bens. Então, por exemplo, quando a empresa de carro vai fabricar o carro, nossa, esqueci o nome da empresa de carro. Eu estou lembrando de metalúrgica, mas metalúrgica não é empresa de carro, não. Bom, quando a empresa de carro vai fabricar carro, quando a Volkswagen vai fabricar um novo carro, ele usa o aço lá, né? Ele usa um aço para fazer no seu processo de produção. Mas observa que o aço não é o produto do consumidor final, não é? O produto do consumidor final é o carro. O aço utilizado para fabricar o carro, a gente chama de bem intermediário. Tudo bem? E por que que a gente só olha para os bens finais? O PIB inclui apenas os bens finais, já que incorpora o valor dos bens intermediários utilizados na sua produção. Então, quando você está comprando o carro, você está comprando todas as peças daquele carro lá, não é? Incluindo o aço. Imagina a seguinte situação. Imagina que tanto os bens finais como os bens intermediários entrassem no PIB. Então, o aço que é utilizado no carro, olha só, a empresa de carro comprou o aço, não é? Então já entraria uma vez no PIB. Se esse mesmo valor ele repassa para quem? Para o consumidor, não é? Então ele está comprando o aço, mas esse valor ele passa para o consumidor quando vai vender o carro. Quando ele vende o carro, quando você compra o carro, está incluído o aço que estava dentro. Então se você contasse no PIB tanto dos bens finais
como os intermediários, você estaria cobrando o valor do aço duas vezes. A primeira quando a empresa paga e a segunda quando as pessoas pagam, não é? Já se você olhar só o bem final, aí você só conta uma vez. Por quê? Aquele aço ali, a empresa pagou, tudo bem, para pegar o aço e fabricar o carro, mas quando você compra o carro da empresa, é como se você estivesse pagando aquele aço do carro, né? Metal. Então, o que deve entrar é o bem final, concordo? Outro exemplo, cadeira de madeira. Se você olhar, a empresa pode comprar madeira de alguém, não é? Agora, essa madeira que a empresa comprar vai ser um bem intermediário. É, no final, no final, essa madeira vai ser transformada numa cadeira que vai ser comprada pelo consumidor final, não é? Então, se você colocasse na conta a madeira na conta do PIB, o que ocorreria, né? A empresa pagaria pela madeira, então pagaria uma vez, e você, quando comprasse essa cadeira, que também está pagando por essa madeira. Então, cobraria duas vezes o valor, concorda? No PIB. Então, o ideal não é você usar o bem intermediário, você só usar o bem final. Porque quando você está comprando a cadeira, quando você de fato compra a cadeira, quando o consumidor final está de fato comprando a cadeira, ele já está pagando pela madeira que foi utilizada. E a madeira era um bem intermediário. Concorda? Então, na conta do PIB só entra os bens finais. O PIB inclui bens tangíveis, então DVDs, bicicletas, cerveja, mas também inclui serviços intangíveis, limpeza a seco, show, serviço de telefonia, o corte de cabelo. Quando eu vou cortar cabelo no cabeleireiro, eu volto para casa com bem? Não, eu volto com menos cabelo, na verdade. E se eu volto com menos cabelo, se eu volto no cabeleireiro, mas esse valor está contando no PIB, ele conta no PIB também. Por quê? Porque eu estou pagando por um serviço, na verdade. Quando você vai no cinema assistir um filme, você não volta com o filme para casa, né? Você não volta com um bem tangível. É isso que quer dizer bem tangível, tá? Bem que é físico aqui, ó, que aqui é um controle. Isso aqui é um celular, isso aqui é bem tangível. Agora, quando você vai no cinema ver um filme, é um serviço intangível. O que é intangível? Aqui não é físico, né? Então, quando você volta para casa, você volta com a lembrança do filme, não sei o quê, que você assistiu, pelo prazer de estar no cinema, de gostar, de ver filme, de passar 2 horas com sua namorada, com seu namorado no cinema. Mas você não volta com nada físico, né? Você não volta com cartaz do filme, ou sei lá, um celular, o filme em si, né? Então, é o que a gente chama de intangível. Então, limpeza a seco. Quando o cara vai fazer a limpeza, o show, né? Quando você vai no show, você não volta com o cantor, né? A cantora. Você volta com o prazer de ter estado lá, né? Com a felicidade de ter participado do show, de ter assistido o show, tá? Então, mas isso aqui também está incluído no PIB. Produzidos em um país. Tá vendo? O PIB inclui apenas os bens produzidos no presente. Opa, acho que ele passou um aqui. Ah, ele não falou. Tá. São dois slides, na verdade. Então vamos lá. Produzidos em um país. O PIB inclui apenas os bens produzidos no presente. Os itens produzidos no passado não são considerados. Ah, desculpa. Os itens produzidos no passado são desconsiderados, tá? Então, quando a gente está olhando para o PIB, a gente está olhando para o presente. A gente não está olhando para o bem que foi produzido em um tempo passado, tá? Em geral, o PIB é no ano, tá? Ano de 2020, o PIB foi tanto. Então, isso significa que o que foi produzido em 2019 já não entra mais na conta de 2020. Ele fica lá no 2019, no PIB 2019, tudo bem? Então, mesmo o bem que você compra em 2020, esse bem, ele entra lá em 2019. Ele foi estocado em 2019 para ser vendido em 2020. Mas ele não foi fabricado em 2020.
Ele foi fabricado em 2019. Então, PIB de 2019. Tudo bem? Produzidos em um país. Então, um país, né? O PIB mede o valor da produção dentro dos limites geográficos de um país. Assim, os itens criados serão incluídos no PIB de um país se forem produzidos internamente, independentemente da nacionalidade do produtor. Então, é tudo que é produzido dentro do país que entra no PIB, tá? Se o Francesco, lá da Itália, vem para o Brasil e ele começa a cortar cabelo aqui no Brasil, vai entrar no PIB do Brasil, porque foi produzido internamente. Bens e serviços produzidos internamente, não é? Se a montadora... Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Geralmente as pessoas ficam muito confusas com isso aqui, tá? Se a Volkswagen abre uma montadora, acho que é esse o nome de quem fabrica carro, abre uma montadora em São Paulo e fabrica o carro em São Paulo, bens e serviços produzidos internamente, vai entrar no PIB, tudo bem? A mesma montadora lá nos Estados Unidos, que manda o carro para cá, que produz o carro nos Estados Unidos, mas manda o carro para cá, isso não entra no PIB, concorda? É produzido fora do país, produzido nos Estados Unidos. Agora, se o carro foi produzido no Brasil, isso entra no PIB, tá? Ah, Renan, mas a empresa é externa, não importa para o PIB, tá? Para o PIB, Produto Interno Bruto, é tudo que é produzido no país. Se o carro foi produzido no país, ele entra no PIB. Tudo bem? Em um dado período de tempo. Então, geralmente, o PIB é um ano ou um trimestre. Geralmente é um ano, tá? 99% dos casos que você for ver PIB na sua vida, por algum motivo, vai ser PIB do ano, tá? Em economia, às vezes aparece trimestralmente também, né? Que é um trimestre, tá? Mas observe o quê? Determinado em um dado período de tempo, tudo bem? Então, PIB é um dado período de tempo. O PIB do ano de 2020 só inclui o ano de 2020, não inclui o que foi produzido em 2019, não inclui o que vai ser produzido em 2021, não inclui o que foi produzido em 1950. É só o que foi produzido no ano de 2020. Tudo bem? Os componentes do PIB, tá? Então vamos lá. O PIB é a despesa total, tá? Deixa eu falar mais uma coisa. Deixa eu ver se eu falo agora ou falo depois. Deixa eu falar logo agora para motivação, que você deve estar já um pouco entediado, né? Renan, e por que o PIB é importante? O PIB é uma medida de produção da economia, tá? O que é o PIB? O PIB é a produção dos bens e serviços internamente, não é? Então, quanto maior o PIB, significa que a economia está produzindo mais. E esse valor, ele muda com o tempo, tá? Então, aqui na verdade é PIB per capita, tá? Que é uma medida melhor ainda de comparação de PIB entre vários países e a comparação do que foi em 1960 e o que foi em 2014, tá? Então, se você olhar aqui, o que significa esse gráfico, né? Pega um valor aqui, pega um país aqui desse aqui. Vamos pegar Zimbábue. O Zimbábue, em 1960, tinha um PIB de aproximadamente 2 mil dólares, tá? E em 2014, o seu PIB continuou aproximadamente 2 mil dólares, tá? Tudo que tiver abaixo dessa linha aqui azul, não se preocupe muito com isso não, tá? Mas para explicar o gráfico, tudo que está abaixo da linha azul significa países que perderam em PIB nesses anos, ou seja, são países que teoricamente estão mais pobres hoje, em 2014, quer dizer, do que em 1960, tá? São países que perderam, que tiveram um crescimento negativo, na verdade. E todos os países que estão aqui em cima são países que tiveram um crescimento positivo, ou seja, em PIB per capita, os países estão mais ricos hoje do que estariam no passado. Então vamos pegar. Cadê o Brasil? Aqui o Brasil. O Brasil, em 1960, tem aproximadamente 2 mil, 13 mil dólares de PIB per capita e hoje tem aproximadamente 15 mil dólares de PIB per capita. Hoje, 2014, tá? Estou achando até muito alto esse valor, mas se está aqui, vamos confiar nele.
E algumas coisas aqui são interessantes de se observar. Olha só. Primeiro, o PIB, né? O que é o PIB? O PIB é a produção de bens e serviços internamente. PIB per capita é o PIB dividido pelo número de pessoas dessa economia. É a renda das pessoas, lembra? PIB também é renda. Renda per capita é a renda da pessoa durante o ano. Então, quanto maior a sua renda, maior o poder aquisitivo dessas pessoas e elas podem comprar mais bens e serviços, não é? Então, em teoria, tá? Depois a gente fala sobre isso, quanto maior o PIB, maior vai ser a felicidade das pessoas. Tudo bem? Felicidade não só de, eu tô feliz, né? Felicidade no sentido de bem-estar, ter uma educação melhor, ter uma expectativa de vida maior, tudo isso está incluso em felicidade, tá? Então, geralmente o PIB é a melhor maneira que os economistas têm para classificar a felicidade, o bem-estar das pessoas, tudo bem? Então, a gente associa um aumento do PIB ao aumento do bem-estar das pessoas. O que significa, Renan? Em 1900, imagina, em 1900, olha o que as pessoas tinham para poder consumir em casa. Manteiga era raro, era difícil de conseguir. Os bens, né? Pensa assim, de forma mais simples. A sua casa, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? A sua casa é o equivalente a um palácio do ano de 1500. Se você pegasse o rei do ano de 1500 de algum país desse da Inglaterra, o rei inglês em 1500, 1600, e transportasse ele para sua casa hoje, ele ia falar que você ia ficar admirado. Ele ia falar, não, você é uma das pessoas mais ricas que eu já vi na minha vida, pela quantidade de coisas que você tem. Tudo bem? O conforto e tudo isso mais. E a gente mede isso daí, esse ganho de bem-estar, a partir do PIB, a partir do aumento do PIB. Então, se você olhar o PIB lá em 1500, era um valor, se você olhar o PIB hoje, é um valor muito maior. Tá? Então, em geral, é muito bom para os países ter o crescimento do PIB. E nesse gráfico aqui, a gente pode ver algumas coisas bem interessantes. Olha só. Primeiro, né? Os países que estão aqui embaixo estão piores do que 1960. E geralmente isso aí acontece com países com muito problema. Tá? Zimbábue teve uma inflação gigantesca muito tempo atrás. Desculpa, uma inflação gigantesca há pouco tempo atrás. Inflação de tipo 1.000.000%. Não é? O Brasil hoje tem inflação de 2%. O Brasil, nos piores momentos da década de 80, a inflação era de 1.000%. O Zimbábue foi 1.000.000%. Foi um negócio bizarro. Assim. Madagascar, Guiné, outras coisas. Tem alguns países que têm problemas em crescer, tá vendo? Haiti é um país que teve o terremoto, né, pouco tempo atrás. Bangladesh, todos aqui são países que já eram mais pobres comparado a outros países em 1960 e cresceram muito pouco, tá vendo? Crescimento aqui, você pode ver comparando a linha azul, tá? A distância desse ponto aqui, a linha azul, é o crescimento, tá? Então aqui o crescimento foi muito pequenininho, tá vendo? Outros países crescendo mais, o Nepal. Então esses países aqui já tiveram ganho de bem-estar, mas muito, muito pequeno. Vários países tiveram um ganho grande de bem-estar. Olha o Brasil. O Brasil quanto cresceu? Daqui para cá. O Brasil, em 1960, tinha um bem-estar e hoje em dia tem um ganho muito maior de bem-estar. Argentina, Chile, Uruguai, Romênia e por aí vai. Isso aqui tudo são economias intermediárias, tá? Que, que conseguiram crescer bastante, tá vendo? As economias intermediárias conseguiram crescer bastante nesse período. Já aqui, são os países que já eram ricos em 1960, cresceram, mas veja que não cresce tanto, tá vendo? Estados Unidos, né? Não cresceu tanto que nem o Brasil nesses 60 anos aí do estudo, tá vendo? Suíça, não cresceu tanto. Suécia, Dinamarca, Austrália, não cresceram tanto, tá vendo? Então, países mais ricos também têm dificuldades em crescer mais, tá? Isso aqui é só uma observação, tá, pessoal? Para vocês entenderem, Renan, por que eu estudo PIB per capita? Por que eu estudo PIB? Porque o PIB é a melhor medida que o economista tem para avaliar o bem-estar de uma sociedade, tá?
os componentes do PIB. Então, lembre-se, o PIB é a despesa total, né? O PIB tem duas óticas, uma dessas óticas é a despesa total. A despesa total tem 4 componentes. Quais são elas? Consumo, investimento, compras do governo e exportações líquidas. Consumo é o nosso consumo. Quando eu vou no mercado comprar arroz, entra aqui, consumo. Desculpa. Quando você vai no show do Léo Santana, entra aqui. Quando você paga o ingresso, né, entra aqui como consumo. Quando você vai assistir o filme que está no cinema, entra aqui no consumo. Quando você vai no açaí tomar açaí, entra aqui no consumo. Outro que tem é investimento. Pessoal, investimento aqui, acho que até fala daqui a pouco, tá? Mas investimento aqui não é investimento financeiro, tá? O que é esse investimento aqui? Eu vou esperar um pouquinho para explicar ele, para deixar melhor, tá? Compra do governo. Compra do governo é mesma coisa que a gente faz, só que pelo lado do governo. Quando o governo vai compra. Quando o governo constrói uma rodovia, ele compra todo aquele material, né? De produção, ou então até. Como é que chama? Esqueci o nome que dá. Ele manda alguém construir, né? Ele paga para alguém construir, né? Quando o governo compra material também, é a compra do governo. Tudo isso vai entrar na compra do governo. E, finalmente, exportações líquidas, tá? Líquidas, tá? Daqui a pouco eu vou deixar bem claro o que é exportação líquida, tá? Mas pensa nas exportações. Os bens e serviços que são produzidos internamente podem ir para exportação. Então, vamos lá. Os bens e serviços que são produzidos internamente pode ser comprado pelo consumidor, não é? Pode virar investimento, daqui a pouco eu explico. Pode virar, ao invés de ser comprado pelo consumidor, ser comprado pelo governo. Por exemplo, o meu serviço hoje, que eu sou funcionário público, servidor público, professor, né? O meu serviço é uma compra do governo. O governo está me pagando para oferecer o serviço. Exportações líquidas, né? O bem e serviço pode ser comprado pelo exterior. Quando a JBS pega a carne lá do boi e vende para a Alemanha, isso aqui é um bem e serviço que foi produzido internamente e que foi comprado por um agente de fora, né? Uma exportação líquida. Esses componentes são acrescentados ao PIB, denominado aqui Y. Renan, por que PIB aqui é Y? É um pouquinho complicado, tá? É porque é o seguinte, PIB, na verdade, o Y, na verdade, vem do inglês. Mas não é o inglês bem inglês, não. É porque, assim, o PIB, ele pode ser visto na ótica da despesa e da renda, né? Renda, em inglês, não é nem renda que eu queria falar. Eu estou pensando em revenue, mas não é revenue, não. É income. Income, tá? Renda em inglês é income. Income se escreve com I. Só que o I geralmente é para investimento. Então, ao invés de usar I, os americanos inventaram esse Y, tá? E todo o mundo adota esse Y. Então, Y é para PIB, tá? Decora só. Não entendeu, decora. Y representa o PIB. Então, Y é o PIB, vai igualar o quê? Pela ótica da despesa. O consumo, C, mais investimento, mais o gasto do governo, mais exportações líquidas, tá? Isso aqui é uma regrinha geral, muito utilizada, tá? PIB é dividido em componentes. Quais são os componentes? Consumo, investimento, compras do governo e exportações líquidas. Consumo. O consumo é a despesa total das famílias em bens e serviços. A gente já falou sobre isso, né? Pessoal, ele colocou esse nota sobre custo de habitação, que na verdade eu nem entendi direito o que é que ele queria falar aqui. É porque é o seguinte, ele falou o seguinte, para os locatários, ou seja, para a pessoa que está alugando um imóvel, o consumo inclui o pagamento do aluguel. Quando você está pagando o aluguel, você paga, é uma despesa. Então, é um serviço que você está pagando por ele e entra no PIB. Agora, para os proprietários, isso aqui realmente eu não entendi o que ele queria falar. O consumo inclui o valor do aluguel da casa, mas não o preço de compra, o pagamento de hipoteca. Esquece isso daqui, tá? Isso aqui não se preocupa muito com isso aqui, não. Pensa nisso daqui que é o importante. É a despesa total das famílias com bens e serviços, tá? Isso é o consumo. É importante, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Renan, e quando eu compro
um produto do AliExpress lá, ou seja, quando eu entro no site da China, compro qualquer coisa, compro uma pilha de R$ 5 em um site da China, ou seja, essa pilha foi produzida na China, mas eu compro e utilizo aqui no Brasil. Isso é uma despesa minha? É uma despesa minha. Isso é uma despesa minha de bens e serviços, não é? Mas é uma importação, não é? E vai ser somado depois às exportações, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixa eu fazer passo a passo que é melhor. Mas entra aqui em despesa total das famílias, tá bem? Investimento, aqui, investimento. É a compra de bens que serão usados no futuro para produzir mais bens. Então, inclui os gastos com bens de capital, por exemplo, máquinas, ferramentas, estruturas, então, fábricas, edifícios, escritório, casas, estoques, bens produzidos, mas ainda não vendidos. Vamos lá. Bens de capital, né? Quando a empresa compra um novo maquinário para a empresa, né? Isso daí a gente chama de investimento, tá? Então, a empresa comprando um maquinário para aumentar a produção da empresa, a produção de bens e serviços, isso é um bem de capital, que a gente chama, e é um investimento. Outro investimento são as estruturas, então as fábricas, o espaço físico das fábricas, né? O espaço físico das fábricas, quando a empresa está lá utilizando, isso aí também vai ser um investimento. Quando a empresa compra a fábrica, vai ser um investimento. Edifício de escritório, as casas. Outra coisa também são os estoques. Quando a empresa produz o produto, mas não vende no ano, mas vende no outro ano, esse estoque, esse bem que vai ser vendido posteriormente, entra também como investimento, tá? Nota, né? Investimento não significa compra de ativos financeiros como ações e títulos, tá? A gente está muito acostumado em falar de investimento quando a gente está comprando alguma... eu estou investindo na poupança. Significa o quê? Que eu tô deixando uma parte da minha renda na poupança. Isso aqui é um investimento financeiro, tá? Aqui é um investimento de uma forma mais geral, tudo bem? Quando a empresa compra uma máquina, ele não está investindo, né? Ele não pega o dinheiro e deixa lá e espera que a máquina vire duas, que a gente faz com um ativo financeiro, né? Ele compra a máquina, é um investimento da empresa, concorda? O estoque, quando a empresa fabrica um produto, mas não está vendendo nesse ano, isso aí vira investimento da empresa. Por quê? Porque no outro ano ela pode vender essa parte do produto. Tudo bem? Compras do governo. Então, inclui os gastos em bens e serviços dos governos municipais, estaduais e federais. E federal. Quando a universidade compra uma mesa e coloca lá numa sala de aula, compra uma cadeira e coloca numa sala de aula, isso aqui é um gasto do governo, um gasto do governo federal, da Universidade Federal. Se fosse, por exemplo, uma universidade estadual, então seria um gasto do governo, uma compra do governo estadual. Também se fosse numa escola do município, seria um gasto do governo municipal. Tá? Importante, o gasto do governo exclui transferências, como Seguridade Social ou benefício de seguro-desemprego. Pensa no seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? Né? O seguro-desemprego é porque você estava trabalhando numa loja, numa empresa, ocorreu alguma situação e você foi demitido. E aí entra o seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? O governo te banca um valor até você achar um novo emprego. Tudo bem? Te banca um valor por alguns meses, tá? Até você achar um novo emprego. Eu na verdade, não lembro bem quais são as regras, tá? Acho que são 6 meses no máximo que se recebe de seguro-desemprego. E o valor é bem menor do que o salário, se eu não me engano, tá? Geralmente é menor que o salário, tá? Agora observe que o seguro-desemprego, o que é? O governo tá tendo uma despesa com seguro-desemprego? Tá, né? Se eu sair do meu trabalho e estiver recebendo o seguro-desemprego, o governo está tendo uma despesa que está me pagando esse valor do seguro-desemprego. Em compensação, eu estou oferecendo algum serviço ou bem para o governo? Não, eu estou parado, estou em casa, não é? Então, como eu não estou oferecendo nenhum bem e serviço, isso aqui na verdade é uma transferência, tá? O governo está pegando dinheiro de alguém e está me passando esse dinheiro.
está pegando dinheiro de todo mundo que está trabalhando, uma parte dele, uma parte dos impostos, e está repassando uma parte dessa renda para mim, mesmo sem eu produzir nenhum bem e serviço. Transferências não entra na conta do PIB. Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Bolsa Família, o governo pega parte da sua arrecadação e passa para famílias carentes. Isso é uma compra do governo? O governo, quando passa dinheiro para uma família que está no Bolsa Família, ele... Eu acho que é Bolsa Família, né, que chama, né? Eu estou confuso agora. Porque o Bolsonaro tá falando muito Renda Brasil, né? Mas acho que o Renda Brasil não começou ainda não. Mas vamos pensar no Bolsa Família. Então, quando o governo pega esse dinheiro de imposto, de arrecadação e passa para uma família carente, no Bolsa Família, ele está comprando algum bem e serviço dessa família carente? Não, né? Ele só passa o dinheiro para ela, mas para essa família. Mas isso é o quê? Uma transferência de dinheiro. Ele está pegando dinheiro da arrecadação e passando para a família. Como não é uma compra de bem e serviço, não entra na conta do PIB. Tudo bem? Então, não entra por quê? Porque não se trata de compra de bens e serviços. E, finalmente, as exportações líquidas. O que são exportações líquidas? São as exportações, ou seja, tudo que é comprado por países de fora e produzido no Brasil, tudo que é comprado por alguém de fora e produzido no Brasil, produzido no país, né, no nosso caso o Brasil, menos as importações. O que são as exportações? Tudo que os residentes desse país, no caso o Brasil, compra que é produzido lá fora. Tudo bem? As exportações representam gastos estrangeiros na economia de bens e serviços, não é? As exportações é o quê? Bens que são produzidos aqui, bens e serviços que são produzidos internamente, no Brasil, por exemplo, e que são comprados de fora. São comprados por pessoas de fora, por empresas de fora. As importações são as porções, tá vendo? As exportações, até agora, as exportações entraram na conta do PIB, as exportações entram no gasto do governo? Não. Entra no investimento? Também não. Entra no consumo? Também não. Mas, e as exportações fazem parte do PIB, ou seja, pode ser produzido. Pega um exemplo, mais fácil explicar com um exemplo. A carne que foi produzida pela JBS e vai ser vendida no mercado europeu. E vai ser comprada por uma empresa da Alemanha, tá? Essa carne produzida internamente entra no PIB, não é? Tudo bem. Essa carne foi consumida por algum residente do país? Não. Essa carne virou investimento da empresa? Ela virou estoque? Não, porque ela foi vendida, não foi? Foi. Ela virou compra do governo? O governo comprou essa carne? Não. Mas ela foi produzida aqui? Não foi? Foi? Foi. Entra no PIB? Entra. Mas foi consumida por quem? Pelas exportações, tudo bem? Por isso que as exportações entram no PIB, tá vendo? Agora observe que as importações já fazem parte do consumo, do investimento e do gasto do governo. Por quê? Quando eu, Renan, compro uma pilha do AliExpress, eu estou fazendo uma importação. Quando eu compro um tênis da Nike, da China, fabricado na China, eu estou fazendo uma importação, não é? Entra na minha despesa total, não entra? Entra. Quando eu compro o produto, eu estou gastando por ele. Então, eu estou pagando como minha despesa, não é? Esse tênis da Nike está indo como despesa. Mas é uma importação. Por quê? Esse produto entra no PIB? Esse tênis fabricado na Nike entra no PIB do Brasil? Não. O tênis não foi fabricado no Brasil. Foi fabricado na China. Então, ele vai entrar no PIB da China, esse tênis, mas ele não vai entrar no PIB do Brasil, porque não foi fabricado aqui. Então, observe que as importações já estão dentro do consumo, não é? Mesma coisa, investimento das empresas. Se a empresa comprar uma máquina da Alemanha e trazer para cá, uma máquina produzida na Alemanha, e trazer para cá, então você está tendo um gasto das empresas, né? Então a despesa das empresas por um maquinário de fora, uma importação, concorda? Essa despesa entra no PIB? Não. Por quê? Porque é uma despesa de um produto que não é fabricado no país, na região, não é? Então tá vendo que as importações também entram em investimento. As importações também entram no gasto do governo. Quando o governo compra um bem, vamos supor, o governo comprou 100 tênis
de baixo custo da China para distribuir para a população carente. É uma importação? É. Esse bem foi fabricado no Brasil? Não. Se esse bem não foi fabricado no Brasil, então ele entra no PIB do Brasil? Não entra no PIB do Brasil. Ele entra no PIB da China? Ele entra no PIB da China. Por quê? Porque foi fabricado na China. Então, esse tênis que o governo está comprando é uma importação. Então, essa importação também entra na compra do governo. Então, tá vendo? O consumo entra em importação, o investimento entra em importação, o gasto do governo entra em importação. Importação faz parte do PIB? Não. Por quê? Porque é produzido fora do país, fora da região que você está estudando. Então, quando a gente coloca aqui exportações, a gente não coloca só exportações, coloca exportações menos importações. Veja, L é o quê? Exportações menos importações. Então, quando a gente pega aqui exportações menos importações, e está somando com as importações daqui e daqui, a gente retira as importações. Pensa assim, quando eu comprei o meu tênis Nike fabricado na China, vamos lá, primeiro, né? O tênis Nike fabricado da China. Bom, vamos pegar um exemplo melhor ainda. Só para trocar o exemplo, para vocês não ficarem só com o exemplo. Esse celular geralmente é fabricado no exterior, né? Eu nem sei aqui. Bora supor. Vamos supor que esse celular aqui tenha sido fabricado na China. Tudo bem? Então, esse celular ser fabricado na China significa que esse celular vai entrar no produto interno bruto do país, no PIB? Não. Por quê? Não foi fabricado no Brasil, concorda? Deixa eu só voltar aqui que eu tirei do cronômetro aqui do celular. Tá, então ele não foi fabricado no Brasil. Ele não é para entrar no PIB, não é? Mas se a gente olhar na ótica da despesa, quando eu comprei esse celular, no ano que eu comprei esse celular, entrou aqui, em despesa do consumo, não foi? Beleza. Mas entra aqui em despesa do consumo, mas ele vai sair aqui em exportações líquidas. Porque na exportação líquida, aqui em despesa do consumo, ele vai aparecer com valor positivo, né? Eu gastei, vamos supor, X reais para comprar esse celular. Então aqui vai aparecer consumo mais X reais, não é? Agora, nas exportações vai aparecer com valor negativo, menos X reais. Mais X reais, menos X reais, igual a zero. O PIB mudou? Não mudou, exatamente. Aqui entrou a importação, mas essa importação que entrou aqui, a gente está retirando aqui, importações. Por isso que aparece com valor negativo. Tudo bem? Vai ter mais exemplos, tá, pessoal? Se não entendeu até agora, daqui a pouco vai aparecer alguns exemplos. Eu também não vou prolongar muito essa aula de hoje, não. Eu vou dividir essa aula em duas partes, provavelmente. Então, o PIB dos Estados Unidos e seus componentes, 2012, tá? Então, aqui é o PIB dos Estados Unidos. PIB, lembra, Y é o quê? PIB. Consumo das famílias, investimento, gasto do governo, exportações líquidas. Nos Estados Unidos, no ano de 2012, o PIB foi de 15 trilhões de dólares, tá? Aqui é 15 mil bilhões, então 15 trilhões de dólares. O consumo foi 11 trilhões, o investimento foi 2 trilhões, o gasto do governo foi 3 trilhões e as exportações líquidas foi negativa, menos 598 bilhões. Então, em percentual do PIB, o PIB foi isso aqui, 100%, o per capita foi 50 mil dólares, tá? Aqui é só um exemplo, tá? De cada uma das componentes. O consumo, 11 trilhões, 71% do PIB, 35 mil dólares, tá vendo? Tudo que foi produzido internamente na economia, 50 mil dólares por pessoa, per capita por pessoa. PIB dividido pela população, PIB per capita, tá? 50 mil dólares é a renda do americano médio. Seria mais ou menos isso. Por quê? O PIB tem a ótica da renda. Então, na média, ou seja, o PIB per capita, o americano médio recebeu 50 mil dólares no ano. Tudo bem? 35 mil dólares, esse americano médio gastou em consumo de bens e serviços. 6 mil dólares, esse americano médio gastou em investimento. Lembra? Investimento não é investimento financeiro, investimento de a empresa comprou maquinário. Vamos supor, se eu sou dono de uma empresa que fabrica cadeira. Quando eu compro um novo maquinário de fabricar cadeira, é um investimento e é um gasto que eu estou tendo. Então, na média, o americano gastou 6 mil dólares com investimento. 9 mil dólares por ano em gasto do governo
E o americano, na média, importou mais do que exportou. Exportações líquidas, né? Exportações líquidas negativas significa o quê? Que ele está importando mais do que exportando. Então, o americano médio gastou mais $1.900 por ano a mais de importação do que de exportações. Tudo bem? Então, um exemplo. Nos casos apresentados a seguir, explique como o PIB e cada um de seus componentes pode ser afetados, se eles forem de fato afetados. Deixa eu passar logo para a resposta, que é mais rápido, tá? Então, a Deb gastou $200 para pagar ao americano. Pô, para pagar ao americano. É que eu vi Deb, eu pensei, Deb é um nome tão americano, né? Vamos botar um nome mais brasileiro. A Silvia gastou R$ 200 para pagar ao marido um jantar no melhor restaurante em Salvador. Tudo bem? Então, a Silvia levou o marido lá e gastou R$ 200 nesse restaurante. Vamos lá. A Silvia teve uma despesa? Teve, né? A Silvia teve uma despesa. Essa despesa entra no PIB? Entra no PIB. Então, vamos lá. O que é o PIB? Consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, né? Quando ela está pagando R$ 200 no restaurante, o consumo está aumentando 200. Então, há um aumento de R$ 200 no consumo e no PIB. Tudo bem? Pela ótica da despesa, tá? Aqui, vamos só olhar a ótica da despesa por enquanto. A Sara gasta R$ 1.800 em um novo laptop, um novo notebook, para usar no seu negócio editorial. O notebook foi fabricado na China. Olha só que interessante, né? Ela gastou R$ 1.800 para comprar esse novo notebook, só que ela usa esse notebook na sua empresa, no seu negócio editorial, tá vendo? Então, como ela está utilizando esse notebook no negócio editorial da empresa, esse notebook é o quê? É um investimento da Sara, concorda? Então, o investimento dessa empresa, o investimento da Sara, foi de R$ 1.800. Foi de R$ 1.800. As exportações líquidas caíram R$ 1.800 e o PIB continua inalterado. Olha só, o notebook foi fabricado na China, não é? Então, esse notebook é para entrar no PIB da China. No PIB do Brasil, o notebook não entra, concorda? Então, como ela gastou R$ 1.800 no notebook para uso no negócio, o investimento cresceu R$ 1.800, concorda? Agora, como o notebook foi fabricado externamente, então vamos lá, as exportações líquidas é o quê? Exportações menos importações. Isso aqui é o quê? É uma importação de R$ 1.800. Então, vai entrar de forma positiva no investimento de R$ 1.800 e as exportações líquidas vai diminuir R$ 1.800. Tudo bem? E o PIB vai continuar inalterado. A Jane gasta R$ 1.200 em um computador para usar em seu negócio de edição. O modelo do ano anterior está em promoção por um ótimo preço de um fabricante local. Então a Jenny comprou o notebook do ano passado, não é? Se ela está comprando notebook de um ano anterior, do ano passado, o PIB desse ano muda? Não. Por quê? Porque o PIB desse ano significa os produtos e bens, os bens e serviços fabricados e produzidos internamente durante esse ano. Então, o que foi produzido no ano passado fica no ano passado. Então, o PIB atual e os investimentos não mudam, concorda? Porque o computador foi fabricado no ano passado. Então, como o computador foi fabricado no ano passado, o PIB não vai mudar, o investimento também não vai mudar, concorda? Isso aqui seria como se fosse uma transferência de renda, tá? A Jenny está aumentando o PIB em R$ 1.200 de investimento, mas em compensação, alguém que tinha estocado esse computador está caindo R$ 1.200. Então, o investimento final não muda, é igual a zero. E o PIB também não muda. Tá? A General Motors, que aqui a gente não escuta falar bastante de General Motors, né? É uma fabricante de carros, tá? Gasta 500 milhões de reais na fabricação de carros,
mas os consumidores só compram 470 milhões de reais. Então, vamos lá. General Motors gastou 500 milhões de reais, sendo que 470 milhões de reais foram comprados pelos consumidores. Então, como os consumidores compraram 470 milhões de reais, no consumo vai ter um crescimento de 470 milhões de reais, o C, não é? Já o investimento, o que foi que sobrou? Sobrou 30 milhões de reais. Isso aqui virou estoque. Então vai entrar lá em investimento. O PIB total vai subir 500 milhões. 470 pelo lado do consumo, 30 pelo lado do investimento. Tudo bem? A gente tem mais ou menos 1h15 de aula. Vou fazer isso. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Até para essa aula não ser muito longa, até porque vocês estão voltando da prova, eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Na próxima aula do dia 3 de novembro, a gente termina esse capítulo, tudo bem? Pessoal, por hoje é isso, tá bom? Abraços e até a próxima aula.